Assim como o Senhor já tem falado conosco desde o início, assim como eu já tenho ministrado durante o louvor, hoje o dia foi preparado, a noite foi preparada para o Espírito Santo. Porque o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através da abertura, através do louvor, dos louvores e através da palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, que é justamente o Espírito Santo. E é legal porque Deus, quando Ele quer falar as coisas, Ele não deixa passar. Né? E eu tenho sentido já há alguns dias o desejo e a vontade de pregar. Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica, eu faço parte aqui da igreja já faz bastante tempo, eu não lembro quanto tempo, mas faz bastante tempo já que eu estou aqui. E o Senhor tem ministrado no meu coração, alguns dias atrás, a respeito de pregar. Então, é a primeira vez que eu estou pregando. E que o Senhor possa tocar no seu coração nessa noite. Porque eu sei que se o Senhor me colocou aqui para falar sobre o Espírito Santo, é porque Ele quer falar com você. E que você seja tocado. Porque... gente, Deus é maravilhoso. Então, o Senhor tem colocado no meu coração esse desejo e eu até tinha conversado com a Bruna, que é a que deu a abertura. Daí eu falei, Bruna, como que Deus fala com a gente, né? Porque eu falei, Bruna, o que você vai falar de abertura? E ela falou a palavra, daí eu falei, meu Deus. E foi uma confirmação de Deus mesmo, porque Ele quer que eu fale sobre isso. E Ele quer te tocar nessa noite. Então, abra a sua Bíblia, para quem trouxe, no livro de Atos 2. Nós vamos ler do 1 ao 4. Todos acharam? Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Esse versículo tem me tocado bastante. E lá em Atos 1, Jesus, antes de subir aos céus, Ele deixou algumas ordens para os seus discípulos, dizendo, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Então, quando aqueles discípulos se reuniram e começaram a clamar para que o Espírito Santo tocasse na vida deles, para que o Espírito Santo começasse a tocar na vida deles, que foi em Atos 2 que eu li, eles começaram a falar em outras línguas. E as pessoas que estavam ali por perto, ao redor, elas não estavam acreditando. Elas começaram até a zombar deles, né? Dizendo que eles estavam bêbados. E lá no versículo 12 e 13, do capítulo 2, diz assim, todos estavam admirados sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo, esse pessoal está bêbado. E naquele momento, Pedro, ele se levanta, e em voz alta, ele diz à multidão, que aquelas pessoas, elas não estavam bêbadas. Que apenas estava acontecendo o que o profeta Joel tinha dito.
que se encontra lá no versículo 17, a partir do versículo 17, que diz: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu, farei com que apareçam coisas espantosas. E embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Então, depois que Pedro disse isso àquela multidão, e ele começou a contar o seu testemunho, para aquelas pessoas, e ele começou a querer convencer elas. E disse a elas para elas saírem do meio daquelas pessoas más, né? E ele falou assim: se vocês querem também experimentar isso, ser cheios do Espírito Santo, vocês vão ter que se salvar, né? Vocês vão ter que se arrepender dos seus pecados e se salvar para poder receber o Espírito Santo. Assim como a Bruna disse no início, se nós queremos receber o Espírito Santo em nossas vidas, primeiro nós temos que nos encher com ele e esvaziar todo o pecado do nosso coração. Então, a partir do momento que ele começou a dizer aquilo àquelas pessoas, as pessoas começaram a se convencer, né? E ele disse assim, no versículo 38, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. E naquele momento, muitos acreditaram no que ele disse e foram batizados. E a Bíblia fala que naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. Então, a gente começa a ver como que Deus usa a vida das pessoas. E naquele momento ele usou a vida de Pedro. Porque através do seu testemunho, né, muitas pessoas sentiram a presença do Senhor, foram batizadas e conseguiram sentir o Espírito Santo. E será que as pessoas estão sentindo o Espírito Santo através da tua vida? Às vezes nós pedimos muitas coisas a Deus. Muitas coisas que nós achamos que são importantes para nós. Mas às vezes Deus ainda não te dá aquilo. Porque Ele acha que você ainda precisa receber o Espírito Santo em tua vida. E o que será que nós estamos fazendo para Ele? Né? E aí você se pergunta, tá, já entendi. E o que eu tenho que fazer para receber esse Espírito Santo em minha vida, então? Né? Para que nós possamos receber o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é necessário que nós esvaziamos o nosso coração de tudo que afasta do Senhor. Todas as coisas que nos afastam de Deus. Né? E a palavra esvaziar, ela significa tornar vazio, desocupar. Isto é, nós devemos desocupar a nossa casa espiritual, que é o nosso coração, para dar lugar ao Espírito de Deus. E se nós estivermos cheios de pecado, cheios de orgulho, de vontade própria, de vaidade, de raiva, de murmuração e mais algumas outras coisas, o Espírito Santo não vai ter espaço para atuar aqui em nosso coração. Então que nessa noite você possa colocar a sua vida diante da presença do Senhor. E dizer, Senhor, tudo que está fazendo com que o Senhor se afaste de mim, Pai, eu quero que o Senhor tire agora do meu coração. E por isso que poucos vivem cheios do Espírito Santo. Porque muitas pessoas, elas não querem negar a si mesmas, nem a vontade do mundo. Né? Ninguém quer viver a vida de obediência a Deus. Né? E Paulo, quando ele abriu mão dos seus títulos religiosos, reconhecimento das pessoas, ele negou a vida para viver os planos de Deus. Olha o que ele disse. Lá em Gálatas 2:20, Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, enquanto nós não morremos para o nosso eu, assim como disse o Paulo, nós não vamos conseguir experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. Então, nós temos que entender que às vezes que o Espírito Santo e os nossos desejos carnais, eles sempre estão em conflitos, né? Como diz em Gálatas 5:17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então não tem como a gente viver no pecado e querer que o Espírito Santo venha habitar em nossas vidas. Aí você vem para a igreja, está aqui, igual a Bruna falou, você está aqui na igreja, tem um irmão sendo tocado pelo Espírito Santo, e você, ai, Senhor, por que o Senhor não toca na minha vida? Por que o Senhor não vem, Deus? Eu quero sentir, mas às vezes seu coração está cheio de pecado. Mas às vezes você tem tido alguma atitude na tua casa, entre os seus amigos ou na tua igreja que não tem agradado ao Senhor. Então, se o seu coração está cheio de pecado, como que o Espírito Santo vai habitar? Então, nós sabemos que é impossível ser controlado pela carne e viver na plenitude do Espírito, assim como eu disse. E para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos crucificar as obras da carne. E nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus dia após dia. Jesus, ele vivia sempre em comunhão com o Pai. E isso o capacitava, porque daí ele conseguia enfrentar as tentações que o Satanás oferecia a ele. E assim como eu disse, se nós estivermos em pecado, se nós não estivermos buscando o Senhor Jesus em nossas vidas, como que nós vamos estar fortes e preparados para resistir ao pecado? Então nós devemos nos fortalecer na palavra do Senhor. Nós devemos nos fortalecer em Deus, para que nós possamos exercer as práticas espirituais. E quais são essas práticas espirituais, além da oração? Paulo, ele ensina 3 práticas espirituais para nós. Para nós sermos fortes espiritualmente. E ele fala lá em Efésios 5, do 18 ao 21. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de todo o coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Então, Paulo, ele cita essas 3 práticas para nós, que é cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas e sujeitar-vos uns aos outros. E esse primeiro tópico que Paulo diz, cantando e louvando de coração ao Senhor, nós sabemos que hoje em dia nós enfrentamos muitos problemas em nossas vidas, né? Mas nós sabemos que, apesar de ser muito difícil, nós devemos cantar e louvar ao Senhor. Eu sempre, quando eu passo por alguma situação em minha vida, não é só porque eu faço parte do louvor, mas é porque, assim como eu aprendi estudando essa palavra aqui, nós devemos cantar o louvor ao Senhor, mesmo estando passando em problemas e dificuldades. Então, que você possa entender nessa noite que, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, apesar das suas tristezas, apesar das coisas que têm acontecido em sua vida, louve ao Senhor, por mais que seja difícil. Mas louve a Deus. Pega o seu violão lá, vai no teu quarto, ou vai sem violão, entra lá no teu quarto e começa, Senhor,
Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor está tomando conta dessa situação. Senhor, eu creio, Pai, que o Senhor está comigo. E louve Ele. Agradeça a Ele. E o louvor, ele não é apenas para podermos enfrentar essas dificuldades. O louvor também é para nós podermos agradecer a Deus. Por isso que às vezes nós viemos à igreja para poder agradecer a Ele, através dos louvores e através das outras coisas também. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que agradecer, que usar o louvor e a adoração para agradecer a Ele e para podermos passar pelos momentos difíceis em nossas vidas. E depois que Paulo cita esse primeiro tópico, ele diz que nós devemos dar graças a Deus constantemente. Ai, meu Deus, mas dar graça a Deus constantemente é difícil, hein? Tem vezes que a gente passa por cada situação e é complicado a gente agradecer a Deus. Mas o Senhor nos ensina que nós temos que agradecer a Ele em todas as situações em nossas vidas. E às vezes nós se preocupamos tanto com as coisas do mundo, e isso tem nos alimentado, tem alimentado nosso coração, né? A inveja tem nos alimentado, a murmuração, a frustração. E se nós sermos discípulos de Cristo, nós vamos estar sempre agradecendo a Deus, mesmo passando por essas dificuldades. Porque nós, quando somos discípulos de Cristo, e vivemos uma vida com Cristo, nós conseguimos enxergar as coisas pelos olhos da fé. E nós sabemos que mesmo se nós passarmos por essas situações, o Senhor vai estar conosco. Então, quando nós entendemos que tudo aquilo que enfrentamos é para o nosso crescimento espiritual, o Senhor vai tocar em nossas vidas, o Senhor vai mudar a nossa situação. E aí nós vamos ter muitos motivos para agradecer a Ele. E o último tópico que o Paulo cita é a questão de nós sujeitarmos uns aos outros. E em Atos 20, 35, Jesus disse: "Mas bem-aventurado é dar que receber." Então, se nós colocarmos em prática o amor pelas pessoas, um amor um pelo outro, o Espírito Santo vai nos encher a cada dia. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja e nós nem sabemos o que o outro passa. E nisso o Senhor tem tocado em nossos corações, na vida dos nossos jovens, nós todos, a respeito disso. De nós nos conhecermos. De nós conversarmos uns com os outros e ver o que a outra pessoa que está ao meu lado está passando. Às vezes você está aí do lado de alguma pessoa, você não sabe nem o que está acontecendo na vida dela. Por fora ela está ali. Ah, paz, Senhor, tudo bem. Mas por dentro, às vezes ela está passando por alguma situação e você nem sequer perguntou como ela está. Ou às vezes a pessoa precisa de um abraço. Apenas um abraço. Às vezes a pessoa veio apenas procurando um abraço. Ninguém. Ou às vezes a pessoa veio procurando uma palavra. Ninguém. Por quê? Porque às vezes nós estamos muito preocupados com a gente, não com a vida dos outros. Ah, eu estou bem, estou bem espiritualmente, aleluia, Senhor. O outro, tchau, se vira, né? Mas o Senhor nos ensina que nós temos que ter amor um pelos outros. E então que você possa colocar isso no seu coração. Para que o Senhor venha te tocar e te encher cada dia mais. Assim como a Bruna disse no início, nós precisamos querer mais o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E deixa eu ver que oração. E eu trouxe... Ah, está na minha bolsa. Tem que pegar. Eu trouxe uma dinâmicazinha para a gente poder entender.
E eu vou precisar de 2 pessoas. Quem vai querer vir aqui? Ninguém, né? Ah, que legal. Quem gosta de vir na frente, né? Eu já cheguei aqui tremendo hoje já. Seja mais uma pessoa. Legal. Como é seu nome? Cauane. Então, essa dinâmica ela é bem legalzinha, porque é para a gente poder entender o que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Então, eu vou pedir para vocês, ficar um pouquinho mais de frente para o pessoal ver bem. Eu ia distribuir para todo mundo, olha só o que ia virar. Vocês vão encher, tá? A bexiga, normal. Depois vocês vão soltar ela. Enche, pode encher. Uhum. Tenta de novo. Não vai, né? Não enche. Tá bom, tá bom. Jonathan, solta sua bexiga. Cauane, você vai ficar tentando encher a noite inteira, porque tá furada, tá? Eu fiz de propósito. Pode soltar sua bexiga, não fez nada, né? Gente, obrigado. O que é a bexiga cheia? Que encheu e foi. É a nossa vida cheia do Espírito Santo. Quando a nossa vida está cheia do Espírito Santo, nós vamos longe. A bexiga dele não foi muito, assim, caiu no chão, mas era para ir assim, né? Mas só para a gente entender um pouquinho, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos longe. Nós conseguimos evangelizar as pessoas, nós conseguimos falar do amor de Deus para as outras pessoas que precisam. Mas quando nós estamos com o nosso coração cheio de buracos, cheio de pecado, como que nós vamos falar do amor de Jesus para as pessoas? Como que nós vamos longe? Então nós vamos sempre ficar ali naquela mesma coisa. Senhor, fala comigo, Senhor, me usa, Senhor, me... Se você estiver cheio de pecado, o Senhor não vai te tocar. Sinto muito, mas você não vai sentir. E nessa noite, nós precisamos deixar aos pés do Senhor algumas coisas que têm nos afastado da presença dEle. E se nós queremos experimentar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, nós temos que abrir mão. E será que você tem feito isso? Ou será que o pecado ainda vive no seu coração? Será que o pecado ainda habita em você? Então, nessa noite, que você possa se colocar diante da presença do Senhor e deixar aos pés dEle tudo aquilo que te afasta, todo o pecado. Por pequeno que seja, na verdade, pecado não existe pecado grande e pequeno, né? Tudo é pecado. Então, pelo que for, que você acredite que esteja te afastando do Espírito Santo de Deus, coloque aos pés dele nessa noite. Apaga a luz aqui da frente, por favor. E eu preciso do teclado e da guitarra e da bateria, por favor.